que disse o versículo 12, ou melhor, 11, 12, vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas, terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Amém. Graças a Deus. Quando você sentar, irmão, feche sua Bíblia. Hoje é o terceiro culto de Milícias. E eu quero aqui nessa noite trazer uma palavra ao meu e ao teu coração de renovo e de esperança acerca deste contexto iniciando este mês de março. Eu disse, e alguns devem ter ouvido, se você não ouviu, vai ouvir agora. Parece que foi ontem que iniciamos 2026, parece que foi ontem que estávamos nos preparando para a virada de 2024 para 25, 25 para 26, e nós já estamos no terceiro mês de 2026. E quantas coisas já aconteceram nestes 3 meses, ou melhor, nesses últimos 60 dias. E eu quero aqui trazer para vocês uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, uma palavra de fortalecimento espiritual. Eu louvo a Deus porque domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Deus, Ele manifestou de uma forma maravilhosa, vidas aqui foram cheias do Espírito Santo, e não foi diferente. Na quarta-feira, lá em Mogi das Cruzes, eu ministrei o mesmo texto, mas a palavra foi outra. E nós vimos lá também vidas sendo batizadas com o Espírito Santo para a glória de Deus. Porque é assim que nós vamos continuar, irmãos. Ainda nós cremos na manifestação do Espírito de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra com base nesse texto que é em Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ou melhor, o capítulo de número 11 de Deuteronômio, o contexto de Deuteronômio é Moisés, aquele que foi escolhido para ser legislador do povo de Israel. Moisés, ele está dando algumas orientações para o povo que está prestes a entrar na terra prometida, porque o propósito do povo de Deus, o povo hebreu, sair do Egito era para estar indo à terra que mana leite e mel. E por que, pastor, terra que mana leite e mel? Existe um significado literalmente para isso, porque leite fala sobre a abastança de cabras, de vacas, porque como a terra era fértil, ali as vacas, as cabras, elas teriam alimento, e dado a isso elas teriam leite. Mel porque a quantidade de abelhas, quantidade de provisão da parte de Deus. O mel, literalmente falando, também era fardo naquela região. E quando nós olhamos que eles saíram do Egito para ir para a terra que mana leite e mel, Moisés à frente do povo, ele vai discursar, vai orientar, vai explicar para o povo que saiu do Egito, que está peregrinando no deserto, a respeito desta terra, da promessa. E eu sei que nós, cada um que está aqui, sem exceção, pelo menos uma promessa já teve da parte de Deus feita. E então é para você que tem promessa que eu quero falar nesta noite. Porque o texto do capítulo 11 de Deuteronômio, ele explica a respeito da diferença entre o Egito e a terra de Canaã. O texto de Deuteronômio, capítulo de número 11, vai constatar, vai diferenciar a provisão que era no Egito com a provisão que agora será na terra de Canaã. Por quê? Se nós observarmos no capítulo de número 11, versículo de número 10, a produção, ela dependia do esforço humano e de uma irrigação artificial. Tanto é que Deus fala o seguinte: olha, a terra que vocês possuirão não é como a terra do Egito, falando para o povo hebreu.
Porque a terra da onde vocês saíram, ou seja, do Egito, era uma terra em que vocês semeavam a tua semente e vocês regavam com o pé. O que Deus está falando através da boca de Moisés para o povo que está prestes a entrar, não entrou, mas vai entrar na terra, é justamente isso. Olha, vocês não precisarão se esforçar, vocês não precisarão depender do homem para ter uma provisão. Agora Deus no versículo 11 diz assim: mas a terra que vocês estão prestes a possuir, vocês vão depender da minha chuva que eu vou enviar. Ou seja, no Egito vocês dependiam do homem, mas em Canaã vocês vão depender exclusivamente de mim. E eu quero te dizer, iniciar esta noite esta palavra para quem tem promessa. Se a promessa que você ouviu é de homem, pode ter certeza, o homem vai ter que se esforçar, o homem vai ter que dar o seu jeito, os seus pulos, para que esta promessa se sustente. O homem vai ter que dar um jeito, mas se você ouviu uma promessa vinda de Deus, fica tranquilo, Deus já está falando com você. Não vai depender de homem, não vai depender de juiz, não vai depender de governador, não vai depender dos líderes, não, vai depender somente de você esperar a minha vontade se cumprir. E o que é interessante, que Deus vai dizer o seguinte, está registrado: olha, a terra que você possuirá é uma terra que eu escolhi. Olhe para alguém e diga assim: a terra, a bênção de 2026 não foi uma escolha sua, mas foi uma escolha de Deus, oh glória. E se Deus escolheu, Deus está dizendo: eu escolhi a terra e eu que vou sustentar esta terra. Oh, aleluia! Eu quero dizer aqui nessa noite, irmãos, que a promessa ela passa pelo teste do tempo. Não é qualquer pessoa que resiste à prova do tempo. Todo mundo tem promessa, todo mundo já ouviu Deus falar a respeito de promessa, mas a questão aqui não é somente receber a promessa, a questão aqui é se manter fiel enquanto a promessa não chega. Eu quero dizer para você que tem promessa de Deus sim, que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, mas nesse percurso é necessário que você permaneça fiel. Porque, pastor, o homem pode falhar, mas fiel é aquele que prometeu. E se ele é fiel, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não vão te passar. Quem tem promessa, diga eu. Estou pregando para quem tem promessa. E aí, Moisés, a mão de Deus, vai orientar o povo. Não é que se você observar o versículo dele, no capítulo 11, Moisés observa o povo e começa a dar algumas diretrizes. Amarás o Senhor teu Deus e guardará, meu Deus, a sua observância, os seus estatutos, os seus juízes, os seus mandamentos, alguns dias. Só na semana da ceia, na virada do ano, só na Páscoa, só no culto das primícias. A Bíblia diz o quê? É que eu preciso abrir os teus olhos espirituais. Todos querem promessa, todos querem chegar na promessa, mas esquecem da necessidade, da obediência a Deus e a sua palavra, enquanto a promessa não chega. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu tenho promessa, você tem promessa. E o que é interessante, porque no versículo número 8, olha Deus orientando a eles: guardai, pois, todos os mandamentos que eu ordeno hoje. E olha, para que
nossa fé. Virão homens com vãs teologias, vãs filosofias, e eles vão querer distorcer a palavra, enfraquecendo a vossa fé e colocando até dúvida na maior promessa para o crente, para a cristã, para o cristão igual que é que Jesus Cristo irá voltar. E se você não estiver apegado com esta palavra, você vai ficar fraco, você vai ficar refém de Satanás. É por isso que para você que tem promessa, voltando aqui agora para o texto, porque pastor, eu preciso guardar a palavra, porque terão dias em 2026, já estamos no mês de março, que você será desafiado debaixo da palavra de Deus, alguém dizendo: olha, mas não é Deus que falou que ia acontecer, não é Deus que falou que ia acontecer, para você contar os dias. E talvez alguém está dizendo: já chegou março e até agora nada. Para quem não medita na palavra, para quem não quer negócio com a palavra, para quem não medita e lê a palavra, vai desanimar, vai parar de vir no culto, vai se enfraquecer, vai se doar para o mundo. Mas aquele que se esforça na palavra, no dia da afronta, vai continuar firme. Por quê, pastor? Fiel é aquele que prometeu, e se ele prometeu, eu não vou me enfraquecer, mas eu vou entrar na terra prometida, na Canaã celestial. Se você, meu irmão, não lê, não for obediente à palavra. Quando eu estive com a pastora, conversando com alguns irmãos, e cada um tem uma história. Olha para alguém e diga assim: você tem a sua história, eu tenho a minha. Irmãos, para essa pessoa estar aqui hoje, para você estar aqui hoje, você tem uma história a contar. Eu estava conversando com algumas pessoas, e a pessoa começou a conversar, a falar comigo a respeito das experiências que ela teve. E eu confesso que conforme ela falava, eu me segurava para não transparecer a minha indignação. Mas chegou uma hora que o pastor ia gritar, eu não aguentei. Porque as pessoas hoje, elas têm algumas experiências em lugares que se dizem igreja, em lugares, só para vocês entenderem o nível, tá bom? Essa pessoa, ela ficou de banco no culto, na igreja. Adivinha por quê? Não, adivinha não, deixa eu falar. Tem muita imaginação, né? Porque o pastor pediu para limpar o ventilador e ela não limpou. E quando ela me falou isso, eu falei assim: isso não é pastor, não. Hoje as pessoas inventam moda para querer agarrar o povo, manipular o povo, inventar coisa. E aí é triste você ouvir de experiências de pessoas que visitam lugares e tem tudo menos a palavra de Deus. Tem ouro e prata, mas não tem a graça de Deus. É por isso que vivem em campanha em campanha. É por isso que vivem debaixo de lugares que querem manipular a mente. É por isso que vivem debaixo de altares, pregando uma mensagem que ajuda, dizendo: você vai vencer, é sua vitória, é sua alegria. E quando chega o dia mal, por não meditarem na palavra, por não se dedicarem a meditar na palavra, se esmorecem, entristecem, murmura contra A, murmura contra B. E nós sabemos muito bem que essas falácias estão ganhando muitos lugares, mas ainda existe um povo que ainda acredita na obediência a Deus e a sua palavra. E esse povo que eu estou ministrando aqui hoje, não vá por A, não vá por B, não vá por C, mas seja orientado pela palavra. Vamos lá, Deus falando: guarda a minha palavra que eu ordeno hoje, e vós esforceis e entreis. Oh, aleluia! Existe uma ordem para o povo. Amém.
minha palavra está de pé. A terra que mana leite e mel. Mas para que vocês alcancem ela, guarda as minhas palavras. Nós conhecemos a história do povo. Uma viagem que duraria 40 dias, agora vai durar 40 anos. Por quê? Porque acreditavam no que viam, mas não no que criam. Deus abriu o mar vermelho. Deus mandou cordonize do céu. Deus fez com que a roupa crescesse junto com o corpo. Deus proveu água no meio da rocha. Deus enviou uma coluna de fogo para a noite e uma nuvem de dia. E mesmo assim o povo continuava a murmurar. Pastor, que palavra pesada é essa? Irmãos, eu estou ministrando para quem tem promessa. E para quem tem promessa, não desiste por qualquer coisa. Ei, você já ouviu Deus falar com você? Você já deve ter participado, ou você já deve ter experiência de milagre, de promessa de Deus na tua vida. E não é em 2026 que isso vai passar batido, não. Em 2026 a promessa está de pé, coisas maiores virão, mas é necessário se esforçar. Se esforça na palavra. Glória a Deus. Foi uma pessoa bem bonita do seu lado aí, olha para ela e fala assim: irmã, irmão. Se for irmã, irmã, né, irmão? Se for irmão, irmão. Olha para si, irmão. A bênção de Deus na sua vida é o resultado da sua obediência a Ele. Obedece para tu ver. Pastor, Deus prometeu para mim. Tá, Ele prometeu. Mas agora, do dia da promessa até o cumprimento da promessa, obediência. Se a necessidade é obedecer a palavra de Deus, existe também uma necessidade. Para quê? Alcançar a promessa. Pastor, aonde está? Eu estou lendo a Bíblia, versículo de número 11. Olha que palavra linda. A primeira parte diz assim, ó: mas a terra que passais a possuir. Eu vou repetir. Deus está falando para o povo: mas a terra que passais a possuir. Pergunta é essa: eles já estavam na terra? E Deus está falando o quê? A necessidade da certeza nas promessas de Deus. Deus promete coisas estranhas. Eu vou repetir isso aqui para alguém entender. Deus promete coisas estranhas. E essa semana eu ouvi, porque tem uma coisa que eu gosto de ouvir, irmão, é ministrações, palavra, estudo. Eu gosto, estou ali, mas estou ligado. E eu ouvi um pastor que eu admiro contando testemunho. E se eu era mais apaixonado por Deus, eu fiquei mais ainda. Porque ele conta que ele estava ministrando no começo do seu ministério, numa tarde da bênção. E na tarde da bênção vinha sempre uma senhora. E no momento de oração, sabe quando as pessoas trazem foto? Também traz a foto da pessoa, traz algum pertence. E essa irmã levantava, no momento da oração, e o pastor lá orando, e ela levantava a foto de uma pessoa. E o pastor orando, e toda a cabeça estava lá, irmã. Até que um dia o pastor foi lá e perguntou para a irmã: irmã, quem que é esse da foto? Ah, é meu filho. Ah, é? É. Bom, e o senhor levanta e fica assim com a foto dele. Aí eu quero que Jesus salve ele. Ele falou: ele está preso, ele é um miserável, isso aí, olha. Na verdade, eu quero que Jesus salve ele, porque ele dá bom trabalho. E o pastor olhou assim: tá bom, continua aí. E toda a cabeça estava lá,
ó. O pastor. E aquela irmã, de tanto rir, o pastor perguntou: e aí, você? Aí eu não sou evangélica, não. Não, você está aceitando Jesus. Você ora por ele? Não. Ele sendo salvo tá bom. Bom. E ela veio na tarde da bênção. Até que ele começou os cultos, até que um dia ela aceitou Jesus na tarde da bênção. Mas só na tarde da bênção ela estava lá com o papelzinho: Jesus! E só. E o pastor ali, daqui a pouco, no outro culto, porque essa mãe tinha mais 2 filhos. E esses 2 filhos foi relatando por ela, para esse pastor: olha, eu tenho isso aqui é miserável, isso aqui é ladrão, não vale nada. Mas eu tenho esses são bonzinhos, esses são bons. Esses valem alguma coisa. Ah, é? Bom, convida eles porque ela vai vir no culto. Aí daqui a pouco, no culto, estava lá na terra da mesa. Quem estava lá da mãe? O filho. Aí o pastor olha assim, esse aqui é o filho bom. Não, ruim não, é o bom. Amém? O pastor ministrou, o que aconteceu? O filho bom veio, aceitou Jesus também. Então esse cara vai orar, a voz da forma miserável aqui, ó. Senhor, salve, cara. No outro culto passou o tempo, o outro filho. O outro bom. E a mãe voltava e falou assim: ó, esse aqui é o outro. E o pastor: é o que estava? Não, esse aqui é o bom. O ruim está aqui. Aí o pastor começou a ministrar essa ministração, o Deus das coisas estranhas. Aí o pastor começou a pregar. E na hora da oração, está lá a mãe que aceitou Jesus, os 2 filhos que não eram evangélicos aceitou Jesus, e ela está forte com a mão assim: Senhor, salva. Aí Deus fala com o pastor: olha como eu sou o Deus das coisas estranhas. Ele nem crente está preso e já ganhou 3 almas para Jesus. Se ele preso está lá já ganhou almas, imagina quando ele sair daquele lugar. Eu vou usar, eu quero dizer, irmão, quando eu vi isso me inspirou a dizer para alguém nessa noite: eu tenho certeza de uma coisa, se Deus prometeu, eu não posso enxergar, mas Deus está falando para Israel: ei, vocês já entraram na terra, mas eu não entrei. Mas eu sou Deus que quando promete, a palavra não volta vazia. Eu estou sentindo Deus aqui. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: no meio da incerteza, não se abale, continue crendo no que Deus falou. Glória a Deus. Olha o que Deus está falando, Fabrícia. Aliás, vocês passam a possuir. Mas eu não estou lá. Lu, imagina Deus falar para imagina a cena. A terra que vocês passam a possuir. Pera, mas eu não estou lá. Mas é que dá. Assim como Deus foi a razão pelo qual o povo herdou a terra, a nossa promessa, a tua obediência e a necessidade. E que você tem uma necessidade. Qual que é a necessidade? Acreditar na promessa que Deus falou. Pastor, vai ter luta, cara. Quer de mão beijada, filho? Toda vez que eu falo mão beijada, eu lembro do meu primeiro trabalho na Boliana, cerâmica Boliana, 1990, e te interessa que eu vou denunciar a minha idade. Eu nunca me esqueço, na primeira semana que eu trabalhei, eu ganhei 10 reais de hora extra. Naquela época, era dinheiro, 1998, 99, era dinheiro. Sabe quanto ela falava comigo? 250 reais. 10 reais na hora. Chegou na sexta-feira, 10 reais. Felizão, primeira vez que eu dei um trabalho. O meu esforço, na mesma semana meu pai me deu 10 reais, porque eu não trabalhava. E fico no trabalho e é cara de pau, né? Eu sempre fui cara de pau, meus irmãos, e sempre teve. Na mesma semana me deu 10 reais. Eu não preciso nem te falar, né? Qual que eu gastei primeiro? Aquele que veio fácil. Eu me esforcei.
Aí quando chegou nos 10 reais, eu tava ali, beleza? Cerâmica, era magrinho, sabe? Por incrível que pareça, quando eu fui magrinho. E eu aguentava um balde de assim, ó, acho que sei lá, de 10 litros, sei lá, você sabe esse balde preto assim? Nós tínhamos que encher um estampo de gesso para fazer uns formatos. Na época era a febre do abajurzinho do Piu-Piu. E nós ficávamos fazendo aquele abajurzinho assim, sabe? Eu não aguentava aquilo. Magrinho. Falei. Botei os 10 contos. Na hora que eu ia gastar os 10 contos, eu estava olhando para os 10 contos e falava: será que vale a pena gastar isso aqui? Por quê? Ó, você quer que Deus te prometa algo que aconteça assim, ó? Sabe quem promete isso? Satanás. Sabe quem ele prometeu para Jesus? Eu te transporto daqui o pináculo do templo. Tem muita gente que quer ser transportada, quer pular estágio. Aí quando a promessa chega, abre aspas, promessa, escorrega tudo da mão. Mas agora quem é constante, firme, abundante, na presença do pastor, mas eu estou sem pressa. Vai sem pressa, porque cada passo que o Senhor está te dando, Ele está te fortalecendo. Para quê? Para que quando você chegar na terra prometida, tudo aquilo que tiver lá, você vai desfrutar. Tudo aquilo que Ele prometeu, nada vai escapar da sua mão. Oh, glória! 1 João capítulo 4, versículo 4. Isso aqui é para quem tem promessa. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se Deus prometeu, maior Ele na tua vida, maior Ele na tua família. Amém, irmão? Eu vou continuar a pergunta: quem tem promessa, diga glória a Deus. Eu estou pegando para quem tem promessa. Vamos lá. Necessidade de quê, pastor? Necessidade da obediência à palavra de Deus. Necessidade de se apegar na palavra, na promessa que Ele fez. Qual que é a outra certeza? Agora eu quero ver se você vai continuar dando glória. Versículo número 11. Mas a terra que passais a possuir é, a afirmação, é terra do que, gente? Não, me ajuda. Mas a terra que passais a possuir, Deuteronômio 11:11, é a terra do quê? De montes e de? Olha o que Deus está falando para eles. A terra que eu estou prometendo, é uma terra aqui, planície, vales e montes. O que Deus está falando é o seguinte: terão lugares nesta terra que a conquista será fácil. Planície. Ô irmão, isso me inspira pelo Espírito Santo a dizer para você: vai ter promessa em 2026 que você, para conquistar, obedecendo a palavra, obedecendo a Deus, vai conquistar rapidinho. E por causa desse glória a Deus, eu vou repetir: em 2026 haverão promessas que a bênção de Deus vão lhe alcançar. Pastor, por quê? Vales, planícies, plano. Mas Deus também está falando: mas também terão promessas que é monte. E quem conhece a história de Israel vai lembrar que o maior monte que havia na terra prometida é o monte que Davi vai conquistar quando agora ele é rei. E quem habitava lá? Os jebuseus, os filhos de Anaquim, os gigantes. E Deus está falando para eles: ei, a promessa está de pé. Obedeça a minha palavra. Se apegue
falei, você não está hoje, mas você já é pertencente a essa terra. Porém, vai ter vale, vai ter promessa, mas terão conquistas que vão ter gigantes. Vão ter conquistas que você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Igreja, família, Adaf nesse culto das primícias. Eu vou profetizar aqui e não levante a sua mão enquanto eu não terminar de profetizar. Porque eu não quero que você profetize, levante as mãos aceitando a profecia por emoção. Eu quero que você entenda o que vai ser ministrado aqui agora. Que esse ano de 2026 seja um ano de muito trabalho, de muita luta, de muita afronta. Que se levante Golias, que se levante os filhos de Anaquim, que se levante aqueles que querem pedir a vitória de Deus na sua vida. Mas o esforço de cada um vai valer a pena. Vai que recebe essa palavra. Deus está falando. Tem promessa que você em 2026 vai conquistar, mas tem promessa que não vai ter que orar, vai ter que trabalhar muito, vai ter que guardar muito dinheiro. Mas Deus está falando, eu vou estar contigo no monte, no vale, glória. Portanto, se consagre mais. Portanto, ore mais. Portanto, se dedique mais à meditação da palavra. Quem conhece a história de Davi, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando o gigante se levantou contra Davi, que Davi que Golias falou: eu vou te arrebentar, seu moleque. Eu vou pegar suas carnes e jogar para as bestas ferras. Você vem comigo, contra mim, com pega, rapaz. Se Davi fosse igual esses crentes chulé aí, sabe o que ele ia fazer? Ele ia se juntar lá com o exército de Saul, ia começar a bater joelho com joelho. Mas o que Davi responde? Você vem com lança, você vem com escudo, mas eu vou agir no nome do Senhor dos Exércitos. Maior é o que está comigo. Deixa eu liberar essa palavra para alguém aqui nessa noite. Pastor, quanto maior o gigante, quanto maior o levante, não desanima não. Continua firme, porque Deus vai te dar estratégia, homem. Deus vai te dar estratégia, mulher. E você vai conquistar aquilo que Deus já te falou que é seu. Lutas e provas teremos muitas. Glória a Deus. Não cabe hoje, mas depois você lê na sua casa. Tem um camarada que quando ele chegou na terra prometida, o de Caleb, ele falou que quando ele chegou lá: rapaz, eu estou com 80 anos, Josué, mas o meu vigor é o mesmo. E o que fez Josué ter o vigor, o mesmo vigor? Perseverante. Nós estamos a 60 dias de... Hoje é dia 1º de março, é isso? Não deu nem 60 dias, na verdade, né? De 2026. Eu aprendi com você, não esqueço mais, cara. Vai doer, mas vai curar. Eu vou falar uma verdade aqui que vai doer, vai doer. Já não dá para contar as pessoas que falaram que 2026 ia pegar firme. Cadê? Deu nem 60 dias, já estão desanimadas. Conhece alguém? Só pensa. Que falou que 2026 agora vai. Não, 2025 eu fui o exemplo. Agora em 2026 eu vou. Vai para onde? Pro céu. Que céu? Da boca da onça, só se for. Por quê? Pega firme. Não acredita. Não persevera. Mas aí vem o meu Senhor e o teu Jesus dizendo assim: mas aquele que for fiel até o fim,
aquele que continuar acreditando na minha palavra. Pode vir prova, pode vir luta, mas o Senhor Deus me livrará. O Senhor Deus cuida. Meu Deus. E terminando, diga eu. Versículo número 12. Agora eu quero ver. Terra que o Senhor, teu Deus, tem cuidado. Eles não estavam na terra. Ei, mané, só está prestando atenção. Ó, eles não tinham entrado na terra. E Deus está falando assim para eles: vocês não vêm, mas eu já estou cuidando. É por isso que existem promessas que as pessoas são capazes de acreditar no seu intelecto, no raciocínio. Mas existem promessas absurdas. E promessas, eu me deparo com uma dessas. Porque Deus está falando assim: ó, antes de vocês chegarem lá, está tudo pronto. Eu estou cuidando de tudo. Eu estou guardando. E olha o que a Bíblia diz. É interessantíssimo isso. Olha a expressão: os olhos do Senhor, teu Deus. Isso aqui vai ficar bonito demais. Versículo número 12. Terra que o Senhor, Meu Deus. tem os olhos do Senhor. Meu Deus. Então vamos me ajudar? Me ajuda, por favor. Eu vou falar assim, ó. Terra que o Senhor. Aí você vai apontar para alguém e vai dizer: teu Deus. Aí eu vou falar assim: os olhos do Senhor. Aí você vai falar para essa pessoa: teu Deus. Você quer para quem crê? 1, 2, 3. Terra que o Senhor. Meu Deus. Os olhos do Senhor. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou pregando para alguém que acredita que quem te prometeu não foi governo, não foi juiz, não foi homem, não foi mulher. Quem está falando aqui, pastor, na boca desse jovem profeta está dizendo: o Senhor, o teu Deus, ele tem cuidado de tudo. O teu Deus está aos olhos daquilo que ele ama. Eu estou sentindo uma presença. Irmãos, essa noite vai ser marcada por renovação de promessa, porque ele é teu Deus, o teu Senhor, o teu refúgio, a tua fortaleza. É ele que promete tudo, é ele que promete e declara hoje a vitória. Aleluia. Vamos lá. Pastor, me prova. Terra do Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus. Olha agora. Estão sobre ela continuamente. Desde. Aí eu vou nessa pausa agora e vou explicar isso aqui. Olha o que Deus está falando, Fabiano. Tem promessas que já aconteceram de janeiro até 28 de fevereiro. Essas nós conseguimos ver, visualizar, porque, Ana Clara, visualizamos, palpamos, participamos. Aí Deus está dizendo assim: mas tem promessas para março, para abril, para maio, para junho, para julho, para agosto, para setembro, para outubro, para novembro e para dezembro. O que é isso, pastor? Desde o começo até o final do ano, o Senhor já tem cuidado, o Senhor já tem preparado, o Senhor já tem cuidado de todas as coisas. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus que provê, Ele é Deus de provisão, Ele é o Deus que quando fala, Ele provê. Eu vou falar, quer ver você? Eu vou explicar isso dando uma alegoria para você entender até melhor. Quando você tem algo muito valioso, quando você tem algo que você gosta muito, seja uma roupa, um carro, um perfume. Eu, por exemplo, gosto muito de perfume. E eu, quando não tinha meus 2 amados filhos, eu amo muito.
Quando alguém me dava perfume, ou eu me presenteava de perfume, eu gosto de perfume mesmo. Eu gosto daqueles que você passa e depois de 3 lavagens de roupa, você cheira a roupa, tá cheirando perfume. Eu gosto desses. Aí, eu tive meus 2 lindos filhos. Tive e tenho, né? Eles cresceram. Aí quem tem filho vai lembrar, vai saber, e quem tem filha vai se identificar. Aí eles, pai, posso usar o seu perfume? Aí eu sempre tenho um, né? Aquele que é de cabinas de domingo, de ceia, aqueles daqueles, sabe, né? E tem aqueles que é do dia a dia. Aí eu falava assim com o William, né, William? Filho, esse você pode, esse não. Mas eu tenho experiência de eu fazer isso com meu pai. Aí todo dia, eu abri onde está os perfumes, eu fazia, irmão, sem brincadeira, eu fazia isso aqui, ó. Para ver se estava no nível. Por quê? Eu só senti o cheiro na casa. Eu não passei. Então, o que eu fazia? Porque como é precioso para mim, é valioso para mim, eu tenho um apreço. Então o que eu fazia? Eu ficava de olho todo dia. Talvez você esteja se identificando com algo que é valioso para você. Quando você ganha, irmã, quando você ganha aquele vestidão, sabe aqueles vestidos? Sabe? Você não fica olhando todo dia para ele até chegar o culto, porque nós crentes compra roupa para vir para a igreja, né? Mas é muito uma benção. Você ganhou na segunda-feira, lembra dos varões? O terno azul, varões, né? Compraram não sei quando. E todo dia que, na verdade, antes de chegar a festa, vamos lá. Eu imagino que os varões usam, e olha que a mulher vai idosa, hein? Chegava e ficava olhando toda vez pro terno. Aí eu vou lhe usar. Vai chegar a pilha. Por quê? É valioso. Irmã, aquele sapato petit de novo, que é Pepetu, que é um salto de sei lá quantos centímetros. A irmã ganha e não vê a hora de chegar à noite e fica lá olhando. Olha meu sapato. É assim ou não é, irmão? Por quê? É valioso. Aí veio o meu Deus, o teu Deus, dizendo: a terra, que se você for obediente à minha palavra e a mim, é uma terra que eu cuido, olha, e uma terra que os meus olhos estão continuamente olhando para ela. E por que estão olhando para ela? Porque eu sei que tem vale, tem monte, tem gigante, tem barreira, mas quem está olhando e cuidando sou eu. Então não se preocupa, porque quando você chega lá, por mais que esteja luta, eu não tirei o olho da promessa. Você, ó glória, levanta a mão para receber. Você vai se esquecer de promessas em 2026, mas Deus não vai esquecer. Deus não vai esquecer. Você vai esquecer de promessa, mas Deus não vai esquecer. Você vai esquecer esse culto, mas Deus não vai esquecer a promessa que Ele fez para a tua vida. Nós estamos em 1º de março. Eu vejo pelos olhos da fé Deus olhando lá, você na tua casa, com a tua família, levantando um copo de Coca-Cola, ou Sprite leva, levantando a mão dizendo: é verdadeiramente, eu não via, mas o Senhor já contemplava. O Senhor já contemplava. Pela fé, eu vejo que o Senhor, pela fé dele. O que, pastor? Você e a sua casa, em 2026, celebrando e adorando ao Senhor. Eu vejo pela fé você e o teu lar cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não vejo, mas o Deus que prometeu, Ele fez, Ele fez. Ele
está confirmando na vida de alguém hoje, recebe essa promessa. O Senhor está olhando desde o princípio até o fim do mundo. Amém? Pastor, me prova. A Bíblia diz em Salmos 67, versículo 6: então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Eu concluo dizendo: a terra que o Senhor tem cuidado, os olhos do Senhor têm visto continuamente, é uma terra que vai nos tirar do controle. Irmão, eu quero encerrar, caminhar para o final, falando esta palavra. A promessa de Deus para muitos que estão aqui. Eu não vou falar para todos, mas eu vou falar para muitos que estão aqui. É uma promessa que vai tirar você do controle. Pastor, por quê? Porque se nós observarmos o começo do texto, ele está dizendo assim: não é como o Egito, esforço próprio, irrigação artificial, mas a terra que vai frutificar. Quem vai dar a chuva sou eu. Quem vai dar o plantio sou eu. Oh, glória. E aonde Deus planta, Ele sustenta. Pastor, eu não entendi. Existia um parque aqui, naquela época, só chovia 2 vezes no ano. E o nome das chuvas era temporã serôdia. A temporã, ela vinha entre outubro e dezembro. E ela vinha para germinar, preparar o solo. A outra chuva, ela vinha entre março e abril. E não era uma chuva como a chuva temporã, não, mas ela era uma chuva que ela era abundante, ela irrigava toda a terra. Então, o que a chuva temporã preparava o solo, a semente, e ali depois de um tempo a semente para germinar, ela demorava, era necessário vir a chuva serôdia, uma chuva totalmente abundante. E qual que era o objetivo da chuva serôdia, pastor? Era fazer com que as plantações frutificassem. Aí, se você observar o texto, eu não estou falando conversa fiada. Se você observar o texto, versículo 13 e versículo de número 14, olha o que Deus está falando para o povo. E será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que te ordeno hoje, e amar o Senhor teu Deus, e o servir de todo o vosso coração, e de toda a sua alma, então darei a chuva na vossa terra, a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal, o teu mosto e o teu azeite. O que Deus está falando para o povo é o seguinte: a terra eu já cuidei, porque quando você chegar lá, você não vai precisar plantar, eu já plantei. A terra, quando você chegar lá, você vai só desfrutar. Eu quero profetizar em 2026 para esta igreja. Tem algo preparado e reservado para a tua vida. Tem algo que o Senhor já tem plantado. Pastor, eu não sei onde está o terreno da igreja, mas eu venho pela fé. O Senhor já preparou. Pastor, eu não vejo a salvação do meu marido, mas eu vejo pela fé o Senhor salvando você.
vejo pelos olhos da fé visões do céu. E uma nuvem chegando até a tua casa. Chorabacandarabachéria. E despejando uma chuva que não é de humilhação, uma chuva que não é de demolição, mas é uma chuva que está regando toda a semente plantada. Oh, glória, 2026, se prepara, igreja, eu profetizo para a glória de Deus, haverá grande provisão, haverá grande provisão. Oh, glória, só quem crê, levante a mão, só quem crê, glorifica, só quem crê, fica de pé, adorando o Senhor, só quem crê, adore ao Senhor. Arabacanta, Urabacalabaxéria, Uricandalabaxéria, Manacandalabaxéria. Uma nuvem com chuva de bênção, oh, salva os sinais, o que me nasce, uma bacana de oferta. Pega a mão de alguém, hoje o culto vai ser diferente. É para movimentar alguém aqui hoje. Olha para alguém e diga assim: se Deus te direciona, segura aí. Escolha uma pessoa, agarra a mão dela e fala assim: se Deus te direciona, Ele mantém. Se Ele promete, Ele cuida. Se Ele estabelece, Ele te acompanhará do início ao fim do ano, do início ao fim do ano, do início ao fim do ano. Só quem tem promessa, levante a mão dessa pessoa que está do teu lado. Olha, Deus, se você quer pela fé, não do que o pastor falou, mas do que a palavra falou, eu quero te convidar a abrir a sua boca e vislumbrar pela fé. Isso. Vislumbrar pela fé o que é, pastor? A promessa de Deus sendo renovada. Não, para você que não crê, para você que não acredita, é problema seu. Mas para você que está acreditando, pega essa palavra. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem cuidado. Os olhos do Senhor estão continuamente sobre a promessa.
que tem promessa. A promessa de Deus é renovada em um ambiente espiritual. Olha a cada cheia. Eu quero que pela fé veja você entrando na terra. Eu quero que pela fé você veja o teu marido aqui aceitando Jesus. Eu quero que pela fé você veja você a tua casa sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero que pela fé você veja Jardim Eldorado se rendendo para Jesus. Eu quero que pela fé você veja o diagnóstico do médico dizendo não tem mais nada. Eu quero que pela fé você veja o vizinho, a vizinha dizendo eu quero aceitar Jesus e você serve pelo seu testemunho. Eu quero que pela fé você veja assim. Hoje é dia para isso. Você tendo o seu negócio próspero, a tua empresa próspera, a teu financeiro próspero. O Senhor Deus te dá escape. O Senhor te dá livramento. O Senhor te dá estratégia no dia de hoje. E para quem ainda vai com a mão levantada, assim diz Deus na minha boca, ainda nesse mês de março, o presente já está preparado, o presente já está separado, o presente já está cuidado. Recebe a palavra, recebe a palavra. Deus já tem uma minha aberto pelas permaneça fiel. Pastor, mas vão ser dias fáceis, não vão ser difíceis. Mas Deus é aquele que te dá terra de montes e de vales. O Senhor é aquele que exalta e não humilha. O Senhor é aquele que trabalha para aquele que nele confia. Mesmo que eu não veja hoje, eu sei que o Senhor já preparou. Eu já sei que o Senhor reservou. Eu sei que o Senhor já está trabalhando. Mão levantada para cima. Que dá um ambiente espiritual. Com as mãos levantadas, aponta lá para a tua casa. Tem um propósito. Aponta para o teu lar. A confirmação que Deus ouviu na tua oração é que a tua mão vai pegar fogo, a tua mão vai esquentar. Isso aqui é para quem tem fé. Você irá orar pela tua casa, você irá orar pelo teu estabelecimento, você irá orar por onde você trabalha, por onde você habita, a tua casa, a tua família. Você pode abrir a sua boca e começar a orar. Senhor meu Deus, Senhor que é de salvação. Isso aqui não é brincadeira não, criança. Isso aqui não é brincadeira não, jovem. Isso aqui não é brincadeira não, adulto. Isso aqui é coisa séria. Senhor, aonde tem uma mão levantada, envia provisão, envia que me nasça, envia socorro bem presente. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar.
vida. É você mesma, é você mesmo. Com as mãos na sua cabeça, essa mão que pega fogo agora. Começa a orar por você. Se você nunca fez isso, vai fazer hoje pela primeira vez, mas olhe por você. Olhe pela tua mente, pela tua saúde, pelo teu equilíbrio, pelo teu corpo, pela tua alma. Senhor, aonde tem uma mão, Senhor, colocada agora. Uma bater se agacheia pela vassoura. Senhor, isso. Senhor, eu oro para que se estabeleça a tua vontade, para que se estabeleça o teu querer. Essa lágrima, esse choro, Senhor, essa preocupação, essa ansiedade, nós declaramos fora, nós declaramos destituída, e que reina a obediência à tua palavra, que reina a obediência à tua vontade. Em nome de Jesus, quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Quem pode levantar a mão e dizer aleluia, aleluia de vitória? A terra em que passais a possuir, a terra em que passais é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas, terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão nela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E você diz amém. Deus, trate, continue tratando com você essa palavra. 2026, ano de plantio e ano de colheita para esta casa. Amém. Que Deus te abençoe. Que esta palavra continue falando comigo, falando por você. Quem entendeu, diga glória. Glória, glória a Deus. Que Deus abençoe. Hoje é culto de primícias. É para isso que você está aqui hoje. Para você não esquecer que Deus está contigo. Desde o primeiro dia de primícias de 2026 até o final do ano. Que Deus possa falar, tratar com você essa semana. E que este mês de março, não se esqueça da palavra liberada aqui hoje. O presente já está guardado, já está reservado. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Nós vamos encerrar essa reunião, vamos encerrar este culto. Nós vamos orar, na verdade. Nós temos um trabalhão agora aqui. Né? Você nem gosta, né? Nós temos um sofrimento aqui, irmãos. Nós vamos orar e nos banquetear aqui, mas antes nós vamos orar por essas primícias, esses alimentos. Você que trouxe todo o primeiro domingo de todo ano, nós fazemos esse propósito, arrecadar alimentos para ajudar o próximo. Então, que Deus abençoe. Nós vamos orar para aqueles que contribuíram, para aqueles que abriram as portas. Nós vamos orar pelas primícias em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar também pelas ofertas, pelas contribuições. Eu convido aqui as obreiras, os obreiros, as irmãs que estiveram nesse propósito, orarem por essas primícias em nome de Jesus. Hoje, irmãos, também nós vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Você, querido, querida, irmã e irmão, muito obrigado. Você que está participando do propósito das ofertas para arrecadação. E este propósito aqui tem uma finalidade, que é a arrecadação para um projeto, para um sonho.
contribui, para vocês me ajudar. Pastor, eu ainda não peguei, mas gostaria de participar, pastor, deste propósito. Nos procure os obreiros da casa. Se você ainda não participou, cada valor aqui, cada número aqui é equivalente a uma oferta. Para quando, pastor? Para quando você sentir de entregar. Se for esse ano, se for o ano que vem, se for esse mês, se for mês que vem. O importante é você entender que esse propósito é uma finalidade, que é a compra de um terreno que Deus já preparou. Então, se você ainda deseja, pastor, não peguei, mas quero pegar, me procure, ou no momento da oração, se desejar, vem aqui, pega esse papel, faça o seu pé, faça a sua oferta, que Deus te abençoe. Nós vamos orar pelas ofertas, pelas contribuições. Você que vai dizimar, vem aqui à frente. Hoje é dizimou, nos abençoe. Vamos orar pelas irmãs, orem, os obreiros, se tiver alguém que vai dizimar, estaremos orando aqui e vamos orar pelas ofertas. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que as suas graças, as suas bênçãos, que haja a multiplicação, que haja a prosperidade, que haja, Senhor, aquilo que o Senhor já tem determinado por essas vidas. Meu Deus, contempla a sinceridade do coração de cada um. Não é quantidade, não é valor, mas é a fidelidade. Senhor, para esses e essas que vão contribuir, Senhor, contribuir, Senhor, com as primícias. Pai, para as casas aonde chegarão esses alimentos, que sejam não somente um alimento físico, mas também seja, Senhor, um ato de fé. Para aqueles, Senhor, que doaram, Senhor, prospera na dispensa, no armário, na cozinha, Senhor, no alimento, nas vestes, Senhor, na bebida, Senhor, na comida. Deus, abençoa, Senhor. Pai, faz a tua vontade. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. O que concorda, diga amém. Amém. Feche com carinho, contribui com carinho.